Muito boa tarde, pessoal do vinho, principalmente do vinho brasileiro, né? Estamos aqui no nosso terceiro episódio do podcast do Seu Bebelier. Queria pedir para vocês se inscreverem aí no canal, curta, comente, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Queria agradecer imensamente as mensagens, o carinho de todo mundo das últimas edições. E hoje a gente vai sair um pouco da casinha aqui. Eu estou com um convidado ilustre aqui, diretamente da França e da campanha gaúcha, Gaspard Dussurmont. Então deixa eu até mudar aqui um pouquinho o visual do Seu Bebelier hoje em homenagem à França. Então, Gaspard. Bom dia, gente do vinho. Obrigado de seguir e dar força para os vinhos nacionais. É até estranho você falando vinhos nacionais. Quando você fala de vinhos nacionais, você fala aqui de vinhos franceses ou de vinhos brasileiros? O vinho brasileiro, porque a França tem uma história enorme em termos de gastronomia. A França era o celeiro da Europa antigamente, e hoje o celeiro do mundo é o Brasil. E o Brasil é 10 vezes maior que a França, tem 10 vezes mais terroir no Brasil que na França. Então estou no Brasil para tentar de revelar algum terroir em queijo, vinho, presunto, e tem tanto potencial no Brasil que é absurdo. Eu sei disso, então, por isso que a gente também escolheu aqui trabalhar com o vinho brasileiro e está falando sobre vinho brasileiro aqui. Me conta um pouco, quem é Gaspard? Da onde veio Gaspard? Qual é a formação do Gaspard? Primeiro, Gaspard é um francês que não se perdeu no Brasil, que ele é judeu no Brasil. Ele tem uma formação de viticultura e enologia, porém com uma formação mais em optimização fiscal e social das empresas. Porém, meu coração, minha avó me falava sempre, Gaspar, dá uma coisa que te dá alegria. Tu pode ter tristeza, mas é a alegria que te faz ir à frente. E faz algumas coisas de tua vida. Então, decidiu de abraçar um projeto um pouquinho maior que eu podia, era produzir vinho. Então, eu tentei de produzir vinho na Índia, Burma e Tailândia. Índia? Na Índia, é complicado, esse país é muito complicado. E fui procurar informação em Juazeiro, lá em Vale de São Francisco. Voltei na França, estudei 2 anos em enologia e viticultura, 1 ano em Montpellier, 6 meses em Lisboa e 5 meses em Geisenheim, sobre a viticultura biodinâmica. E voltei para o Brasil, na Embrapa, de Bento Gonçalves, para saber qual é o melhor lugar do Brasil para fazer um vinho orgânico ou biodinâmico. Então, como não falava nada de português, fiz um trabalho de chinês, ou como se chama, mas peguei todo o clima dados do Brasil, de 1960 até 2000, e procurei a melhor região, onde tem frio, onde tem calor, onde tem mínimos chuva, onde tem vento, tudo isso. E encontrei a faixa da fronteira, que é uma região mais propícia para produzir uma uva orgânica. E desde 2014, que é a safra que eu fiz comprando uva, procurei o melhor campo para instalar um vinhedo experimental. Esse ano, a safra 2025 vai ser uma uva orgânica. Depois de 2016, que comprei o campo, até 2025, 9 anos tentando de produzir uma uva orgânica. Esse ano vai conseguir. Não saiu nenhuma ainda até então? Para produzir orgânico, tu tem que ter no mínimo 2 anos de mudança para o orgânico. E o ano passado, por exemplo, perdi 90% da minha uva, safra 2024, de 30.000 quilos que devia colher, colhi 3.000 quilos. Mas perdeu por quê? Por causa que quando você trabalha de maneira mais sustentável, você não tem acesso a todo o produto químico que te permite de lutar contra o excesso de umidade. Excesso de umidade com calor dá bastante mildiou. O frio tardio te dá anthracnose. E no mundo orgânico é difícil de lutar contra essas duas doenças. Então perdi bastante uva. Sim. 90%. Mas tem feito. Isso é bom. Muito bom. Bom, vou provar um vinho porque senão... Vamos lá, então. O que você trouxe para nós? Não, a ideia é... Fala do projeto do... Cheguei no Brasil, quando vi um país tão grande, falei, vou produzir um vinho
Na França, todo mundo gostou dos vinhos na França porque os vinhos combinam com a gastronomia da região. Por exemplo, quando tu está no Val do Loire, tu vas tomar um Cabernet Franc que combina bem com a comida da região. Se tu vas no Lyon, em Lyon, tu vai beber um Beaujolais, porque a comida de Lyon é muito pesada, muita gordura. Então tu vai precisar de um vinho que tem bastante acidez, frescor. Se tu vai em Bordeaux, é um vinho que está mais potente, como Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot, para combinar com esse tipo de comida e um vinho internacional. Cada região tem um vinho que combina com a gastronomia. E quando eu cheguei no Brasil, vi que o maior consumidor de pizza do mundo é a cidade de São Paulo e que todo paulista bebe refri, a maioria bebe refri com pizza. Não tem como. Então Coca-Cola ainda. Não tem como. Então, meu desejo era produzir um vinho que combina com a pizza. Um vinho frutado, que dá maceração carbônica, então tem pouco tanino, bastante leveza, que limpa a boca e que dá vontade de tomar mais. E a gordura da pizza, com o queijo, tu precisa limpar a boca. Então fiz um vinho tinto, que era terroir de rouge, e depois fiz um vinho rosé para o Rio de Janeiro, e assim vai. Depois fiz um vinho mais forte e tudo Você isso. está focando nas regiões, para produzir, focando na gastronomia das regiões para Sim, poder fazer. e selecionou os diferentes terroirs que existem no Rio Grande do Sul, que são campos de cima da serra por o Sauvignon Blanc, o Chardonnay e o Pinot Noir, sobre a região da Serra Gaúcha, sobre o espumante, e a Campanha Gaúcha por os tintos. Por exemplo, o Cabernet Franc vem de Lavras do Sul e o Arinar Noir, desse terroir de rouge, vem de Santana do Livramento. Eu comprei, por Vinhética, mais de 14 pequenos produtores de uva, acreditando sempre que um pequeno produtor tem mais conhecimento de seu vinhedo que um grandão. Então assim vai, e comprando uva de pequeno produtor, vi que são as uvas mais interessantes. E hoje, dentro da minha chácara, tem 5 hectares plantado, são 14 tipos de uvas, para ver qual é a melhor uvas para o melhor solo. É isso que eu ia perguntar. Como é que como é que funciona a vinhética? Com a ajuda de todo mundo, vai funcionar muito bem. Então, não é não é só as uvas que você produz. Você pega. Não, a ideia da vinhética é oferecer... Vamos provar isso Sim, aqui. sim, tá. Não, tá bem. Arinar Noir, Cabernet Franc. Cabernet Franc e Arinar Noir. Um vinho que tem fruta e acidez para deixar uma boca sempre limpa. É o vinho mais francês que eu faço, por exemplo. Se você vai na França, ao Val de Loire, tu tem um estilo que é um Cabernet Franc. Se você vai em Beaujolais, tu tem uma frescor do Beaujolais. Então a ideia minha é maceração carbônica, que é um tipo de fermentação que tem no Beaujolais, para combinar com os pratos brasileiros que têm mais a ver com a comida, que não são tão... Tipo, fazer um vinho muito encorpado por animal de caça e queijo azul. Não tem muito queijo azul no Brasil, é proibido de caçar. Então não adianta de fazer um vinho muito potente se todo mundo comer a feijoada, ou comer salada, ou comer pizza. Não adianta de fazer um vinho muito tânico se a maioria da pessoa comer pizza tudo. Quer dizer, E qual é o vinho para feijoada? então vai depender muito. Bom, Não, vai ter depender. Tem gente que gosta muito, por exemplo, o Fortuna da Vigia, porque o projeto da Vinhética é valorizar os terroirs do Brasil. O projeto é valorizar a madeira brasileira também. é isso que eu ia te perguntar. Eu vi que tem várias, além do carvalho francês, tem outras Isso. madeiras. Da onde surgiu isso aí? E como que você chegou ao ponto de essa madeira vai ficar bom, vai ficar. Como ninguém fez o teste hoje, Pois. então o que aconteceu? Chegou no Brasil, todo mundo estava tentando de fazer copias de vinho francês. Tipo, o Cor Bordelais, com levadura comprado na França, e madeira francesa, o cavalo francês. Falei, mas no Brasil, o estilo de futebol brasileiro não é uma cópia do tipo francês ou italiano. O estilo brasileiro é único no mundo. É que dá sucesso no Brasil no futebol. Ou dá sucesso ou dá fracasso, mas a maioria do tempo dá sucesso. Porque o Brasil não precisa seguir um caminho. É o Brasil no jogo de futebol. Por isso que o mundo inteiro compra um jogador brasileiro para agregar valor no time deles. E quando eu cheguei no Brasil, eu falei, mas por que usar cavalo francês, corte bordelês, se no Brasil você tem
uva da Geórgia, uva do Portugal, uva da Espanha, uva da França, da Itália, da Alemanha. Então, na França, tu faz vinho só com uva francesa, madeira francesa. Na Itália, você faz vinho com uva francesa italiana na madeira francesa. Na Espanha, você faz vinho com uva espanhola francesa no cavalo francês. E o Brasil, você não tem obrigação de fazer nada como na França ou na Europa. Você tem acesso a um montão de variedade de uvas, a um montão de tipo de madeira. Então, quando eu cheguei, bom, duas coisas, porque fazer carvalho francês quando você é pequeno produtor, a barrica vale muito caro, e a pessoa fala, parece um vinho francês. Não, não sou aqui no Brasil para fazer um vinho francês. Só fazer no Brasil um vinho brasileiro. Porque se eu quero fazer um vinho francês, ficaria na França. Eu estou no Brasil para fazer um vinho brasileiro. Olha, tem muita gente que precisa escutar isso aí. Não, não, por Que isso... aqui, dos vinhos barricados aqui no Brasil, acho que 99% ou é carvalho francês ou é carvalho americano. Acho 99,9%, sim. Né? Ou até mais. É. Eu chutei mais. Hoje, por exemplo, desde 2016, eu fiz o teste com 12 madeiras brasileiras. 12. 12. E ainda estou fazendo o teste. O ano que vem, eu comprei a torra da Araucária e comprei a torra de Pessegueiro Bravo. Araucária. Araucária. Araucária é um É pinheiro. um pinheiro, sim. Mas então, o que acontece? Hoje, o carvalho francês, sei porque todo mundo usa carvalho francês. Porque a França é bom para vender e que temos muito carvalho. Por que tem muito carvalho na França? Porque no tempo no século XVII, o pior inimigo do francês era o inglês. E para inglês tem que atravessar o mar. E para atravessar o mar tem que ter barco. Para ter barco tu tem que ter mato. Então é a madeira mais dura que aguentava era o carvalho. Então Luís XIV plantou carvalho. Napoleão, 2 séculos depois, usou o carvalho dele para fazer a armada para invadir Inglaterra. Pegou uma derrota em Trafalgar, porém ele continuou de plantar carvalho porque ele esperava que o bisneto dele podia fazer barco para invadir a Inglaterra. Como não tinha mais guerra, o cavalo ficaram e a madeira mais dura, e por isso que hoje todo mundo compra cavalo francês, porque o francês fala que é a melhor madeira para fazer vinho. Mas na França temos 3 madeiras. Temos castanheira português, que se chama châtaignier, temos o acácia e temos cavalo francês. Você usa essas 3 que eu vi, acácia e... Eu usei, mas estou usando o Jequitibá rosa, usei cabriúva, usei Jequitibá, puto muju, ipê amarelo, cedrinho, castanha do Pará, tem amburana, bálsamo, grápia, tem muitas madeiras, sabe? Então, por que se limitar a um estilo francês se a equipe do Brasil é melhor, algumas vezes, que a equipe francesa? Fora de 98, tá. Vem futebol lá. Mas é por isso. É que 98 tem as suas ressalvas, né? Não, tem o Zidane também, tem o Barthez, tá tudo bem. Mas o que aconteceu? Eu não acho que quando tu faz copia de uma coisa, sempre você fica em segundo lugar. Se tu cria um caminho, tu pode ficar sempre último, mas um dia tu vai sair do buraco. Porque o Chile... Um dia o carvalho francês vai acabar. Não, o que pode acabar é a pessoa sempre viver o mesmo estilo de vinho. Porque eu sei que o carvalho demora muito para crescer. Eu plantei carvalho na minha chácara. Eu plantei carvalho francês na minha chácara. Carvalho para poder cortar entre 200 e 250 anos. Então, mas se ninguém... uma hora vai acabar. Não, porque se ninguém planta, vai acabar. Eu plantei, estou plantando no Brasil semente de carvalho, porque eu gostaria, dentro de 200 anos, que alguém faz uma pipa de um carvalho francês que cresce no Brasil. Porque valorizar o terroir e usar um carvalho que não tem nada a ver, porque a França é um tipo de clima e o Brasil é outro. Então, pegar um carvalho francês que cresceu a 4.000 km, 5.000 km da região onde vai fazer o vinho, não tem interesse. Na Borgonha, o cara que faz vinho vai selecionar a madeira no mato, perto. Porque tem tudo a ver na sua terroir de uma árvore que cresce ao lado do vinhedo. Aqui, pegar um carvalho francês só para agregar a nota de baunilha, elegância, não sei o que, mas não é a obrigação de um vinho brasileiro. Mas então isso é uma convenção. É uma convenção, sim. É uma convenção. Uma convenção. Porque pelo que eu estou entendendo agora, meu parco conhecimento do seu Bebelier aqui,
As madeiras para se usar para vinho seriam o carvalho americano e o carvalho francês, principalmente, que é o que quase todo mundo usa. Porque o que aconteceu? Antigamente, o Gaulois, o povo original da França, o romano usava ânfora, porém a ânfora é muito frágil, é pesado e frágil. O francês, o povo original da França, criou as barricas, as pipas, porque é muito mais fácil de rolar elas. E como não tinha bolsa de plástico, não tinha nada, tu colocava o peixe dentro de um tipo de madeira, tu colocava o vinho dentro de outras, tu colocava... Se usava tudo a madeira, não é para envelhecer, é para armazenar e transportar. Sim. Então, o que aconteceu? O sabor de madeira de baunilha podia ser um defeito antigamente. Porque quando tu quer beber vinho, tu não quer beber um suco de madeira, tu quer beber um vinho. E de um defeito, que podia ser defeito de ter muito madeira, virou uma qualidade. Porque mostrou que a pessoa investiu na barrica e que traz sensação de baunilha e micro-oxigenação. Mas, por exemplo, o Jequitibá Rosa no Sauvignon é superior a um Sauvignon dentro do Carvalho francês. Porque o Carvalho francês vai agregar volume e redondeza, quando o Jequitibá Rosa brasileiro vai agregar uma ponta de amargor que é muito mais bacana dentro de um vinho branco que tem bastante acidez, que um vinho que fica pesado no final da boca. Então, acredito que o Jequitibá Rosa para o Sauvignon Blanc é superior. Você pegar, por exemplo, um IP amarelo sobre um Arrito ou Alvarinho, agrega muito nota de mel. O primeiro uso é muito mel. O segundo ou terceiro uso vai agregar uma finesse de flor branca da própria uva, evoluindo por o mel. Isso não tem nenhuma madeira na França que consiga fazer isso. Quando você falou do carvalho, que ele é uma madeira dura, a primeira madeira que me veio na cabeça foi IP. Isso? Que é uma maneira nativa, né? IP rosa, IP amarelo, temos... A castanha do Pará, antigamente, se anotava como carvalho brasileiro. Isso é o Fortão da Vigia, homenagem a Luís, que é na Vigia é o Fortão. Sem Luís, não sei se vai conseguir ver esse homem, é Luís. É o homem que me aguentou mais que qualquer pessoa. Vou mostrar o seu Luiz aqui. Luís, ele fez que não desistiu do Brasil, sabe? Porque eu cheguei com muito sonho da França, fazer um vinho orgânico, tatita. E eu, como francês um pouquinho nervoso, o Luís que sempre me aprendeu a respirar, vamos dar o A gente tempo. estava conversando agora. Calma, senão ninguém vai entender nada. Então, Isso. Então o Luís, ele me ajudou a implantar o vinhedo, a fazer a enxertia, a cuidar o dia a dia. Então o Luís é o cara que me mostrou um caminho. Ele sempre ficou com alegria quando o francês ficou bravo. O francês pode ter arrogante, desagradável, não sei o quê. Não é que é arrogante, mas ele tem um caráter um pouquinho... E os gaúchos me acolheram bem. E o Luís me ajudou a seguir meu sonho de produzir uma uva orgânica. E hoje, pois, em homenagem a ele, o Fortão da Vina está ainda vivo, está... Graças a ele, consigo ser em São Paulo, porque sem ele tem a questão do vinhedo. Então ele cuida do vinhedo e me ajudou a fazer vinho e homenagem a ele. Primeiro vinho que eu fiz. Então esse vinho são 7 uvas e 5 uvas e 7 madeira brasileira. Lá dentro tu tem 5 uvas e 7 madeiras. dentro da uva tu tem principalmente tanat. É esse que tem 3 safras também? Não, isso é excelente na linha de vinhética. Esse o Fortão tem principalmente tanat, syrah, petit verdot, um pouquinho de Arinto e de Baga, e tu tem cabriuva, nota que tu vas sentir um pouquinho mais leve de canela e cravo. Bem diferente. É bem diferente. E cabriuva, tu tem castanha do Pará, tu tem cedrinho, tu tem castanha portuguesa da Serra Gaúcha, você tem que mais? São 5 uvas que tem que encontrar porque está tudo anotado, mas é um vinho totalmente diferente. Esse tem aqui, tem uma cola aqui, vamos ver se tem. Tem. Tu percebe no final uma coisa que o Brasil gosta é cravo e canela. Esse Fortão, isso. Esse aqui tá na vigia. Uma cola aí.
Tá. Isso. Tanat, Petit Verdot, Cabernet Franc, Baga e Saperavi. Isso. E as madeiras, não está escrito aqui. Sim. Ah, sim, é isso. Eucalipto, esqueci. Jequitibá, Eucalipto, Cabriúva, Cedrinho, Castanheira e Castanha do Portugal. Caramba. Então, Tá. é um vinho, para mim, o vinho mais brasileiro que você vai beber. Não porque Baga, que Baga, então, imagina. eu nunca vi essa. Baga e Saperavi. Saperavi. Isso existe só no Portugal e só na Geórgia. E aqui no Brasil. Então, o que acontece? Esse é o vinho mais brasileiro que existe, porque tu não tem só casta francesa, tu não tem casta só italiana, tu tem casta Baga do Portugal. Tu tem Saperavi da Geórgia, tu tem Tanat, Syrah e Petit Verdot da França, e a madeira são só brasileira. Só brasileira. Esse é o vinho Olha as madeiras, vamos de novo aqui. Jequitibá rosa. rosa. Eucalipto. Sim, então, não, tem no Brasil, existe, acho, 150 tipos de eucalipto. Eu comprei esta madeira de Dona Savana, em Minas Gerais. Quem faz minhas pipas é Mesa Casa, em Montebello, que acreditou no projeto, e comprei esse eucalipto de Minas Gerais. Então, eucalipto, cabreúva, cedrinho, castanheira e castanha de Portugal. Da Serra Gaúcha. Castanha do Pará. Castanha do Pará? É castanha do Pará e castanha do Portugal. Que cresce naturalmente na Serra Gaúcha. O castanha do Pará não, mas o castanha do E Portugal. araucária? Araucária também dá para fazer. Vou ver, vou te falar. Se ninguém faz o teste, quem vou te falar? Para chegar à qualidade do Jequitibá rosa, eu comprei, pediu a tornearia de me fazer pipa de 300, 225, 300, 600 e agora 1250. Porque quando tu fermenta dentro de uma pipa de 1250 litros, o vinho flor enche uma pipa de 600. E quando tu fermenta dentro de uma pipa de 600, o vinho flor enche uma pipa de 300. Então o que acontece? A base é mão de vaca, porque eu sei o valor do dinheiro, então eu tenho Como todo europeu, né? acho que tem que respeitar o dinheiro, porque é uma coisa difícil de ganhar, Sim, então com quando tu certeza. tem que, é bom de não gastar demais. E pensar bem para fazer uma coisa útil. Por exemplo, eu fermento meus vinhos na própria pipa, porque assim ele tem naturalmente uma microoxigenação e eles são preservados do oxigênio brutal. E para fazer o pijage, só gira as barricas. E tu não precisa fazer um pijage todos os dias abrir. Tu rola as barricas de manhã e de tarde tu rola no outro sentido. Eu faço o pijage para evitar Seria alguma coisa tipo batonagem ou não? o batonage para colocar em suspensão as borras finas que tu dá para dar mais volume no vinho. Quando tu faz o pijage, para evitar que o bagaço que fica em cima vira com vinagre. Então tem que fazer isso na vinificação. Então realmente, como tem rebanho de ovelha, vinho, criação de porco, o tempo que dá para o vinho tem que ser bem justinho. O que tem na vinhética lá? Além do Então, a vinho? vinhética é vinho. Terroir da Vigia é um projeto para valorizar tudo que tem dentro de uma chácara de 70 hectares, em Santana do Livramento. Eu crio um rebanho de ovelhas, estou tentando de criar uma raça de ovelha de leite, que é uma mistura de Lacone, raça francesa, e crioula, raça brasileira. Existem duas raças no Brasil de ovelha pura, que são brasileiras. É a crioula, que vem do século XVII, e a Santa Inês, que foi criada no Nordeste. E eu produzo leite de ovelha, tiro o leite das ovelhas, faz queijos, porque o francês precisa de queijo, vinho e presunto e azeite. Então Imagina. faz tudo o que o francês precisa ter. E como eu sou mão de vaca e que tem, preciso produzir e assim não preciso comprar. E produz com qualidade, lógico. Né? Então você Não é nem questão de ser mão de vaca, né? É questão de saber o que está Não, consumindo, né? eu vou produzir uma coisa que eu vou beber e vou comer. Então, eu não vou ter vontade de comer uma coisa ruim. Se tem capacidade de produzir bem, Exatamente. principal consumidor dos produtos sou eu. Então, minha esposa e a vizinhança. Então, se faz coisa ruim, todo mundo fala, padre, o francês está fazendo coisa ruim. Não tem como. Então, tem que fazer a coisa mais O francês tem que fazer. Então, espera-se, eu acho que as pessoas esperam isso, né? Porque o brasileiro tem muito essa coisa de valorizar as coisas de fora. as coisas de fora e quem é de fora
Até quem vai para fora e fica um tempo fora é mais valorizado do que quem está aqui. Até aí tudo bem. Mas o brasileiro tem mania de valorizar tudo que vem de fora e se desvalorizar. Imagina, eu eligi de morar em Santana do Livramento. Estou no final da linha, sabe? São a 8 horas de um aeroporto internacional. Ou 8 horas de Montevideo, ou 8 horas de Porto Alegre. Sou longe. E qualquer região do Brasil é rica de uma coisa. A noção de terroir é uma noção francesa, porque o terroir, quando o francês, depois do julgamento de Paris, viu que um vinho americano pode ser melhor que um vinho francês, ele tentou de valorizar o que ele tinha na região. C'est comer caracol, na região onde tem muito caracol. C'est comer perna de rã, porque tem muito rã onde tem... E o francês come tudo na região dele. E não precisa de comprar de fora, porque o magret de ganso ou de pato, porque tem... Toda a gastronomia francesa vem do seu próprio território. A moqueca, tu não vai comer a moqueca no interior de São Paulo, tu vai comer a melhor moqueca na beirada da praia, porque tem peixe. Tu vai comer. Então, o que acontece? Tem que seguir que o ser humano consiga valorizar ao máximo de sua região. E para valorizar melhor possível a região, é a noção do terroir. Terroir é a aliança entre o clima, o solo e o ser humano que faz o link. Se tu quer criar um elevagem de pinguino no deserto, vai ser difícil. Tu tem que gastar muito dinheiro ou esperar muito tempo que o pinguino aguenta o calor. Se tu quer, no meio do deserto, criar camelo, é muito mais fácil. Então, o ser humano tem que ter a inteligência de selecionar as coisas que vai caber bem no lugar. É a noção do terroir. É uma questão do europeu, é a questão de armazenagem, de transporte. Então, eu acho que era o natural, né? Era o natural que. Vamos. Alguém ou a produção quer experimentar? A produção faz parte do. Salud. Saúde. Muito bom, muito. Obrigado. Obrigado Não, por tranquilo. aceitar o convite. Sei que às vezes parece uma. Quem é esse cara? Da onde que surgiu? Mas tu mais feliz. Eu me sinto mais à vontade no campo da campanha que num estúdio de podcast. Porém, é um lugar que com vinho sempre passa tudo bem. Tudo. Vinho aproxima, vinho resolve. Acho que o Bebedeu tem Esse qual é que é? Isso é o Franco. O Franco. Cabernet France 100%. Acho que o Bebedeu Franco esse aqui? É. E você está bebendo o Forton e eu estou no Franco. Enquanto a gente degusta esse Cabernet Cabernet Franc aqui, dá uma olhada aí no que a Brazucas pode oferecer. Você conhece a Brazucas Wines e Bistrô? Um barzinho maravilhoso que fica no coração da Vila Mascote, em São Paulo, a apenas 5 minutos do aeroporto de Congonhas. Aqui, você encontrará gente bonita, bebidas sempre geladas e petiscos incríveis. A Brazucas oferece vinhos nacionais premiados provenientes de todas as regiões do Brasil. O proprietário, o seu Bebelier, estará à disposição para ajudar na harmonização dos vinhos com petiscos, pratos, tábuas de frios ou queijos. A Brazucas fica na Avenida Damasceno Vieira, 751, na Vila Mascote. Brazucas Wines, venha viver essa experiência. Bom, continuando aqui com o Gaspar aqui. Gaspar, eu não vou nem... Não, deixa aqui. Bebedeu, eu não tenho problema. Vai. Gaspar tá bem. Gaspar, vamos falar um pouco do terroir lá dos Campos de Cima. Sim. Campos de Cima, como funciona lá? É a vinhética que tem Então o que aconteceu? Eu ouvi falar um negócio muito, eu dei uma estudada aqui e eu vi que vocês, um dos propósitos da vinhética é
ajudar os pequenos produtores. De que forma que você ajuda esses pequenos produtores? Então, quando eu cheguei para a primeira safra em 2014, eu comprava uva de 4 produtores. Um em Caçapava, Isidoro, um em Lavras, um em Bagé e um em Santana do Livramento. E o meu desejo de início é produzir uva orgânica. Então, como eu não falava muito bem português, contratei um viticultor uruguaio da fronteira que ajudava a todo pequeno produtor a baixar o agrotóxico. Fizemos teste de diferentes tipos de poda lá no Isidoro. Baixamos, porque, por exemplo, quando tu faz um vinho orgânico o mais natural possível para ter menos problema, tu tem que ter uma uva mais sadia possível. Porém, se tu colocar um montão de antibiótico, tu mata tudo a levadura, tu mata tudo. Então depois tu tem que trabalhar teu vinho. E como sou meio preguiçoso, não gosto de trabalhar como um louco meus vinhos. Deixo que os vinhos fermentar tranquilamente. Então meu desejo era ajudar o pequeno produtor a não colocar tanto agrotóxico. Então selecionava o pequeno produtor que estava interessado a aprender a baixar o agrotóxico. Então mandei lá algum viticultor profissional que dava assessoria por eles, por Vitor Nunes, por Thomas Mercio, por algumas pessoas assim, do início para mostrar que era possível de 20 tratamentos baixar a 15 no caso, ou colocar menos 12, porque é mais sustentável para o bolso e também para o vinhedo. Então fiz isso e, por exemplo, de pequeno produtor de quem comprei a uva desde 2014, 3 são produtores de vinho hoje. Significa que mostrando a ele que é possível de produzir uva, mas não só vender uva e vinificar e fazer vinho, dá uma alegria maior que de só vender uva. Então hoje são 3 pequenos produtores que produzem não algum vinho bem comercial, bem pronto, outro vinho mais caseiro, mas cada um tentou de valorizar seu trabalho, porque o ser humano existe a partir do momento que ele consegue abraçar uma coisa de A até Z. Se tu faz só uma coisa na tua vida, por exemplo, pintar carro, tudo bem, tu é uma pessoa importante. Mas se tu conseguir construir um carro de A a Z, pode ser que não vai ser o carro mais bonito do mundo, mas tu é tua arte. E quando tu faz um vinho com tua uva, tu entende que todo o sacrifício que tu deu à uva, tu tem esse resultado na garrafa. Pode ser que não vai ser o vinho de campeão do mundo, mas teu vinho. E tu tem aprende a valorizar, a cuidar da uva de outra forma, isso, né? porque se tu, por exemplo, se tu vender só uva, tu vai vender uma uva que pode ser verde para assegurar, para assegurar que as pombas não vão comer, que não vai ter doença. Se tu vê que fazendo vinho de tua uva, tu entende porque eu sou chato, porque eu sou francês, sou não naturalmente chato, mas então de fazer o melhor possível. Quando vê uma pessoa que tem uma uva espetacular e que ele sacaneia a uva porque vai colher com 15 dias mais cedo para assegurar que não vai ter doença, quando tu vê que essa capacidade da uva pode aguentar mais 15 dias, é um pecado de colher tão cedo. Então, pouco a pouco ele viu e os 3, hoje, 2 estão fazendo um vinho bom caseiro, com característica, e uma outra pessoa faz um vinho mais comercial que se vende em São Paulo e outros lugares. Então, isso me dá alegria de ver isso, porque não é só vendedor de uva, é finalizar a proposta de fazer um vinho e colocar seu nome em cima da garrafa. Quando tu colocar uma uva de qualquer tu colocar um vinho, é teu vinho. Tu vender cereais, soja, colza, milho, arroz, é uma bolsa do valor internacional. Tu pode produzir o melhor trigo do mundo, fazer na bolsa de Chicago e o valor. O vinho não. O vinho, atrás de cada vinho tem um viticultor e atrás de cada vinho tu tem um enólogo. Uma pessoa que acreditou um projeto e que fez uma arte com a uva que ele recebeu. É isso que dá alegria. Então minha ideia é comprar 14 pequenos produtores, fiz vinho em 3 regiões do Brasil, em Santa Catarina, em Videira, em Santa Augusta, depois Você fez na Santa Augusta? Santa Augusta, com Jefferson Socineto Nunes, na época, onde Fernando. vinifiquei lá o Sauvignon Blanc, 2 anos, e depois fiz desde 2014 espumante na Serra Gaúcha, fiz meu vinho na Guatambu, no Peluso, e agora na campanha meus vinhos do terroir estou fazendo no Pueblo Pampero, em Cordillera Santana. Então o que acontece?
até construir minha própria vinícola, eu sempre tento de vinificar mais perto do local e valorizar. Então, na época da safra, são muito quilômetros, é muito perigoso. Hoje, a Vinhética está vinificando todos os meus vinhos na EBV, com Alejandro Cardoso, sobre o espumante. É um mágico de enólogo, é uma pessoa que entende muito os vinhos. O espumante é todo na Serra Gaúcha. Tudo na Serra Gaúcha. E os vinhos naturais que eu faço é o mais perto da minha chácara, em Santana do Livramento. Muito bem. Mas, por exemplo, eu fiz o teste em 2018, 2016 com Sauvignon Blanc, fiz teste de dois tipos de levaduras. Uma levadura que revela o stiol, que é o estilo de vinho do Sauvignon Blanc do Chile, que são muito maracujá, abacaxi, frutas assim, tipo forte. E uma uma levadura mais neutra, que serve por base espumante. E fiz isso no primeiro ano. Depois, segundo ano, fiz o teste de madeira brasileira e madeira Carvalho francês Jequitiba. E desde 2018 estou comprando só em madeira brasileira, porque acredito muito esse diferencial entre um vinho do mundo inteiro, que pode ser chileno, argentino, francês, África do Sul, qualquer parte do mundo, que são tudo carvalho, e o Brasil, que tem uma riqueza de um mato que se encontra só no Brasil. Eu sou um entusiasta do vinho brasileiro, tanto que eu trabalho só com vinho brasileiro. É difícil, o próprio brasileiro tem preconceito. Sim. Tem preconceito, então a gente se depara todo dia aqui embaixo com as pessoas olham, quem entra aqui e não sabe, olha, mas eu quero um Malbec, um Cabernet, não sei o quê, mas tem Malbec, tem Cabernet, mas brasileiro. Não é bem? Quando as pessoas quando a gente fala para eles que só tem vinho brasileiro, as pessoas, nossa, eu nem sabia que tinha tudo isso. É? Ontem mesmo teve uma pessoa uma menina que não sabia, falou, nossa, mas eu não. Tem tanta riqueza. Eu tenho preconceito com o vinho brasileiro, então hoje eu vou quebrar. Bem. E no final do dia, da noite, ela tomou a garrafa e levou vinho, porque ela falou, adorou. Eu falei, hoje eu acabei de quebrar um preconceito aqui. Mas, Então isso é muito legal. sabe, o preconceito do Brasil tinha em cima do futebol, tinha em cima do espumante. Hoje o brasileiro vai beber principalmente um espumante brasileiro, porque ele sabe que tem uma fama internacional. O café brasileiro, imagina que quando eu trabalhei na Embrapa, eu bebi só café Nescafé. E na França, no Portugal ou na Itália, sempre se comprava café brasileiro. Mineiro, Cerrado, de Cerrado, do Paulista, tem muito tipo de café. Porém, na campanha gaúcha, para encontrar um café de qualidade, é difícil. Porém, um dos melhores cafés do mundo é brasileiro. E o Brasil sabe disso. Tem hoje a cerveja, antes de chegar no Brasil, não sabia que era IPA. A cerveja IPA não se conhecia na França. É mesmo? Não. Chega no Brasil, conhecia a IPA. Então significa que o Brasil tem algum lado fechado e outro lado, igual que a mentalidade brasileira, muito aberto sobre a IPA, sobre o espumante, sobre os produtos com quem tem um link. E se hoje tem muito Brasil que não gosta tanto dos vinhos tipo Bordeaux, o Bourgogne, porque acho que ele não encontra um vinho que toca nele. Eu espero que com madeira brasileira, com nota de cravo de canela que se pode encontrar no Cabriúva, ele vai sentir uma coisa que lembra a memória dele e pode ser que vai fazer que ele vai gostar. E que amanhã, tu não vai precisar de falar, esse é um vinho brasileiro, porque naturalmente o mundo inteiro vai saber, esse é um vinho brasileiro. Eu gosto porque ele tem um estilo totalmente diferente do mundo, igual que o jogo de futebol. Vamos provar o Georgiano da Vigia. Eu estou aqui abismado. Eu nunca imaginei que eu ia ter aqui e ouvir de um francês falta até palavra, né? O conceito que a gente tem de francês é que na francês tem o nariz empinado. Só um pouquinho assim também. Então, mas um francês de nariz empinado que defende a coisa daqui, da terra. Ele precisou vir alguém de fora para resgatar alguma coisa do Brasil. Já pensou? Olha, a gente vai tomar um vinho. Aqui tem. Aqui, 80% Saperavi,
20% Syrah, O que a gente está tomando aqui agora? o Georgiano da Vigia. Saperavi, 80%, 20% Syrah. Não, ainda tu não tem. Acho que não tem. Acho que não tem. Ele fermentou, acho, no Putumuju, e Putumuju, outro nome é Arariba, que levanta muito as frutas vermelhas, e envelheceu quase 12 meses no cavalo francês. Nossa, eu não, Isso é absurdo, não, é espetacular. Isso só passa no Brasil. eu não imaginava mesmo. Olha. Você dá para provar depois, porque isso é um vinho bacana também. Mas por que acontece? Estou lutando para o Brasil, por quê? Porque eu moro na fronteira, tem minha filha que nasceu faz pouco, que nasceu em Rivera, ela então é uruguaia, Uruguai. porque o hospital uruguaio, o hospital no Brasil é 150 metros, tá? E meu filho nasceu no Brasil. Eu sei que Rivera você atravessa, tem uma praça. É você uma praça, atravessa. isso. Então, meu filho é gaúcho raiz, eu sou gaúcho Nutella, tá? E como meu filho vai passar tempo na França, eu não tenho vontade que meu filho baixe o olho quando alguém francês fala, o Brasil é não sei o que, não sei o que, tá tudo bem. Tu tem quanto madeira na França? 3. Temos 12. Tu tem quanto tipo de variedade? Então não temos isso. Então eu tenho com vontade que meu filho brasileiro, franco-brasileiro, gaúcho, fique olhando o francês e falando, tá, gente, vai, tranquilo. Vai. Brasil hoje, somos nós. A gente tem muito mais. A gente precisa aprender a valorizar o que a gente tem aqui. Olha, eu estou tendo uma aula hoje aqui, tô abismado, estou até. Não, isso é. Eu vou fazer nada, é só intento de pegar o conceito do terroir francês, colocado no Brasil. É isso? A gente, numa das viagens que a gente fez, que estava na Serra Gaúcha, a gente fazia uns videozinhos e entrevistava os produtores, e aí, se eu não me engano, era a Dom Guerino. Ela deu uma aula, ela falou. Você vai tomar um vinho, aqui você vai tomar um vinho brasileiro, o terroir. Os enólogos, a gente tem tão bons quanto na Sim. Europa. Os equipamentos para vinificação, Só o que tem na Europa tem aqui. É. Tudo que tem lá tem aqui. Então, qual vai ser a diferença no vinho? O terroir, o clima. O terroir daqui, e ela falava muito, o terroir aqui de Pinto Bandeira não é o mesmo de Bento Gonçalves, que não é o mesmo. Cada região tem as suas características, e é isso. Você vai tomar um vinho brasileiro bem feito. E eu estou vendo aqui um vinho brasileiro, um franco brasileiro aqui, espetacular. Eu acho que mais brasileiro do que franco, né? Mais Brasil, mas tu tem muito mais que por exemplo, se tu pegar o Rio Grande do Sul, Campo de Cima da Serra, Planalto Catarinenses, 1000 metros de altitude, é o clima ideal por Sauvignon, Chardonnay elegante e Pinot Noir. Tu vai na Serra Gaúcha, você faz uma safra boa de uva tinta a cada 4 ou 5 anos. Uma safra boa. O restante, a uva tem dificuldade a madurar. Igual que na Champagne. Por isso que o melhor espumante são de lá. Porque para fazer um bom espumante, tu tem que ter acidez e pouco álcool, que naturalmente acontece na Serra Gaúcha. Porém, ele tem 2.000 milímetros de chuva, 2.500 milímetros de chuva na Serra Gaúcha. E na Campanha Gaúcha, tu tem 1.200 a 1.500 milímetros de chuva, muito mais sol. Solo, mas arreio significa que a água não fica. Então, a videira sofre mais e te dá um vinho tinto de muito mais qualidade na Campanha que em qualquer região. Um vinho potente, Campanha Gaúcha. Vinho muito delicado, Campo de Cima da Serra Altitude. Por exemplo, se tu pegar um Sauvignon Blanc do Languedoc na França, que vai ser potente, com muito álcool, que vai ter pouca elegância. Tu pegar um Sauvignon Blanc de Sancerre, tu vai ter mineralidade, elegância, frescor. Então, dependendo onde tu procura a tua uva, o Brasil permite isso. Se tu pegar um Sauvignon Blanc da Serra, de Campo de Cima ou da Campanha, tu vai ter 3 tipos de Sauvignon Blanc. Eu acredito que o melhor Sauvignon Blanc é de altitude, porque você tem uma mineralidade, é feito por Sauvignon. Porém, se tu quer pegar um Saperavi, um Marcelin, um Tanat, ele precisa de calor, ele precisa de lutar contra o sol. E esse, para mim, o melhor é a Campanha. Então, não precisa de fazer o melhor Bordeaux na Borgonha. Não precisa fazer o melhor espumante no Vale do Loire. Tu tem que aceitar o clima. O melhor espumante é a Champagne. Também tem Limoux. O melhor corte bordelês, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, foi selecionado em Bordeaux.
Por quê? Porque o Pinot Noir não dava e o Cabernet Sauvignon não dava na Borgonha. Então, tem que aceitar que a natureza e a inteligência do ser humano se tem hoje 14 tipos de uva em 5 hectares, tem 5 tipos de Porto Enxerto, tem mais de 20 tipos de clone. Por quê? Porque não sei qual vai ser o melhor amanhã. A Borgonha, o melhor Pinot Noir do mundo para mim, pode ser, tem um pouquinho na Nova Zelândia, mas a Borgonha, porque durante 1000 anos, os monges selecionaram qual era o melhor uvas que dava cada bom lá. E acho que tem caminho na frente no Brasil, porque não tem nada que limita. Na Borgonha, você pode fazer vinho Chardonnay, Pinot Noir. Bom, tu tem dois tipo Melon de Bourgogne, tu tem outras coisas mais, o César, mas na Champagne tu tem 5 tipos de uva, na Bordeaux tu tem 6, no Languedoc tu tem 10, Vale do Rhône tu tem 4, no Brasil tu não tem limite em nada. Então tu tem uma folha branca, tu tem um montão de tinta, e tu tem que seguir a tua inspiração. Na França, tu tem 3 tintas para fazer um vinho, uma pintura. No Brasil, você tem toda a tinta do mundo. E aí tem que ter um artista para fazer isso aí, que faça isso. Tô vendo um artista aqui na minha frente que olha. Não, um cara que tem um sonho. Artista não sei, mas que tem um sonho. São ideias diferentes, ideias. É aquela coisa. Quem está no meio do problema não consegue enxergar. Chega alguém de fora e olha, mas por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E parece ser uma coisa tão óbvia que ninguém consegue enxergar. Não, imagina, tem um animal na campanha que todo mundo tem, que é o gamba. Se o gamba era francês, o francês faria um perfume de gamba. Por quê? O gamba, quando está atropelado por a estrada, o cheiro dele dura 15 dias. Só muda uma molécula. Tu conhece um perfume que dura 15 dias? Não. Então, só muda uma molécula do gamba, tu pode ter um perfume que dura 15 dias. Outra planta, tem uma planta que se chama pega-pega, que serve de comida para o gado. Pega-pega que se gruda nas roupas quando tu caminha no campo. Todo mundo come a quinoa, que vem do Peru, uma planta, uma cereais milenária. Faz 20 anos que todo mundo fica louca por quinoa. Porque ninguém se preocupa por pega-pega. O gato come, o cachorro come, eu como. Tem um sabor de lentilha, uma planta nativa. É muito bom. Eu comi porque estava topado de pega-pega, tirava da boca dirigindo. O verdinho aqui? Isso, tu espera a casca seca, é muito bom. Tem uma planta, um árvore que se chama sombra de boi, sombra de touro. É um árvore que mata naturalmente toda a pastagem embaixo dele. Por isso se chama sombra de touro, parece que é um touro rodeou na volta e que matou tudo. É um árvore que naturalmente produz um herbicida natural. Essas são coisas que quando vem de fora vê, fala, mas por que ninguém procura informação no lugar de colocar um produto que vem dos Estados Unidos para secar as plantas com o glifosato? Você tem naturalmente um árvore que produz um herbicida. Você tem um gamba que produz um perfume por 15 dias. Tu tem a pega-pega que pode ser uma melhor cereais que a soja ou a quinoa. Mas não tem como curar atrás de tudo isso, e todo de fazer vinho, presunto, queijo, azeite, então não tem como fazer tudo mais. Tem tanta potencial, sabe? Só olhando a natureza que te dá, e o problema do Brasil é que a natureza é tão generosa que ninguém se preocupa muito por ela. Na França, como tinha muita guerra, a pessoa tinha que comer a coisa que tinha embaixo dele, porque não podia perguntar para o vizinho, porque o vizinho estava atento. Então tu tinha que comer na volta no teu campo, valoriza o que tem no teu campo. E como no Brasil tem sol, campo, chuva, e que toda a natureza é tão generosa, que falta poder ser de olhar seus pés para ver. A gente estava conversando antes de entrar aqui, até sobre lá no Nordeste. Eu ainda não fui lá no Vale de São Francisco ainda. O Vino da Rio Sol já esteve aqui. Inclusive, estou aguardando o Vino aqui, viu? Para a gente fazer um podcast aqui. Para mim, o Vale de São Francisco é uma coisa completamente fora. Você já esteve lá, né? Sim. Que você, qual é a tua percepção do Vale de ter mais de uma produção durante um ciclo, de duas a 2,5 produções por ano? Isso é uma coisa... O lado tem duas coisas. Tem o lado humano que mostra que o ser humano tem uma capacidade com inteligência de produzir
qualquer coisa com inteligência. Significa que ele vê um desafio, e o ser humano, a força do ser humano, que ele gosta de desafio, sempre precisa de desafio. Então vê um lado do desafio de produzir no lugar que não era feito por isso uma uva e conseguia fazer vinho comercial de alta padrão. Isso é uma coisa que fui na Índia, Burma e Tailândia e nenhum país tem a qualidade dos vinhos do Vale de São Francisco. Então tu vê esse lado e tu vê, uau. Outro lado, como intento de fazer vinho orgânico e biodinâmico, tu tem que seguir o caminho da videira. Então, para mim, o caminho da videira é mais difícil na região desértica ou tropical, que onde ela naturalmente cresce. Tipo, a videira precisa descansar, ela precisa do frio para brotar. Então, por exemplo, mas o desafio para um brasileiro é fazer um vinho orgânico. A melhor região para fazer vinho orgânico no mundo é Chile, porque é um deserto. Porém, a noção de Tem terroir as barreiras naturais, né? não, é um deserto, significa que a noção de terroir é muito mais forte no Brasil que Chile ou Argentina. Porque se tu faz um vinho no deserto, tu vai dar a irrigação. Então significa que a noção do clima não é tão forte. Porque a videira vai procurar a água no fundo, com as raízes, ela vai explorar o solo. Então, quando tu dá no meio do deserto Chile ou Argentina, as safras são mais ou menos igual cada ano, porque vai depender da quantidade de água que tu colocar para ter uma uva espetacular. Então tu faz um vinho quase idêntico. No Brasil não. O ano passado eu fui péssima. Eu te falei, perdi 90% da minha uva. A vizinhança perdeu 40, 50, 60%. 2 anos atrás era espetacular. Mas perdeu pelo quê? Porque tem muita umidade, muita chuva, frio, tardio, chuva, então umidade, tu tem mildio, tu tem frio tardio, tu tem anthracnose, então tem muita problemática. O ano, safra 2024, para mim, para acompanhar em alguma região da Serra também. E isso não acontece no Chile e na Argentina, porque é um deserto, então não tem problema de chuva. Mas isso eu sempre falo. Então, o vinho do terroir tem muito mais terroir no Brasil que Chile e Argentina, porque Casablanca no Chile, por isso é que tem entrada marina mais fria, mas irrigação. Significa que as raízes, quando tu pegar gota a gota na veia, tu não tem sabor da comida, não? Então, se tu dá irrigação, fertirrigação para a planta, tu não favorece as raízes a ir fundo para procurar minerais. No Brasil, sim. Por isso é que tem chuva demais, mas porém, dia de seca, as raízes têm que ir fundo para procurar. Então tu tem uma relação do terroir com o solo muito mais forte no Brasil que outros países da América do Sul. E por isso que eu gosto, porque cada ano é um desafio. Esse ano vai ser um ano seca, significa que a videira vai sofrer, vai fazer vinho com mais álcool, e tu tem que pensar se tu vai colher um pouco mais cedo para ter acidez, e se tu trabalha com levaduras indígenas sem acesso com metabisulfito para fazer um vinho natur, tu vai ter que cuidar muito bem da tua uva, segurar que não tem botrytis, segurar muitas coisas para tentar de entregar ao amante do vinho um vinho mais verdadeiro e mais honesto possível. Essa é a minha função. Fala um pouco das leveduras. Você falou de levaduras indígenas. O que significa isso? Eu fiz primeiro vinho convencional para tentar de valorizar os terroirs do Brasil. Campo de Cima da Serra, Serra Gaúcha e Campanha Gaúcha com a marca da Vinhetica feita na EBV, com a Alejandro. Aí eu acho que a gente não falou vinhética. O que significa a palavra vinhética? Vinho ético. Vinho e ética. Ética, isso. Porque eu não, quando comprou a uva, eu não que decidiu o valor da uva. É o produtor que me diz, esse ano a colheita é muito pequena, então a uva vai ser mais cara. Tudo bem, vou pagar. Ah, seu Gaspar, tu tem como me comprar a uva adiantado? Porque preciso, estou meio difícil. Tá, te pago sim. Porque é uma relação de confiança com o produtor. Então, todo isso é mais honesto na minha capacidade, porque não tenho vontade de fugir do Brasil e voltar na França, porque meu filho é brasileiro e tem que voltar na França com francês. Então, não tem como voltar na França se for olhando meus pés. Então, as levaduras, o que acontece? Quando tu trabalha com levaduras comerciais, tu segue um estilo de vinho para não ter
na fermentação problemática de final de fermentação. Quando tu trabalha com levaduras indígenas, tu não sabe quais são as levaduras que tu tem lá dentro. Tu aceita cada ano uma proporção maior de X levaduras com a outras. Quando tu trabalha com vinho convencional, tu agrega no mosto levaduras que vão te dar um estilo de vinho. Então, tu pode usar levaduras francesa, italiana ou espanhol. Quando tu trabalha com levaduras indígenas, tu deixa o vinho, o estilo dele. Então, menos se chama vinho natural de mínima intervenção. Significa que se o vinho amanhã tem vontade de, como um adolescente, ir na rua, queimar carro ou fazer besteira, tu tem que assumir isso. Se ele quer ser engenheiro, tu assume. Do vinho convencional, tu vai, eu quero que tu fique médico. Então, tu vai dar tudo para que ele fique médico. Porém, pode ser que ele não está feito para ser médico. Mas tu vai fazer que ele fique médico porque tu acha que médico é mais seguro. No vinho natural, ele pode ser artista, ele pode ser astronauta, ele pode ser o que ele quer. É a uva que manda. Aqui é o enólogo e aqui a uva. Mas da onde que vem As levaduras naturalmente se encontram na casca da uva. Ah, é da própria uva? Da própria uva. Então, o que acontece? Se tu trabalha com levaduras comerciais, tu agrega no mosto levaduras que matam todo mundo. Igual que a gripe, quando o colonizador chega a um lugar... É um analgésico. Mata todo mundo. E a levadura toma conta de tudo e faz que teu vinho vira médico. Se tu deixa levaduras, tem um astronauta dentro, tu tem um artista, tu tem um médico, tu tem tudo, e todo mundo vai tentar de trabalhar junto para acabar a fazer um vinho. Então é um vinho que tem mais complexidade, mais vida, mas é mais difícil. Muito bem. A gente está meio que chegando já está no nosso limite aqui. Acho que tinha muita coisa para falar aqui ainda. E ainda tem bastante vinho para tomar. Opa, mas isso aí a gente ainda tem. Gaspar, eu queria te agradecer muitíssimo. Eu estou impressionado, estou feliz. Você tem que me visitar, não? Se você está gostando de tudo, tem que me visitar. Com certeza. Ordenhamos a ovelha às 5 da manhã. Entre 5 e 5 e meia, então tem que levantar um pouquinho cedo. Ah, mas isso aí não tem problema. E na colheita sou desagradável, chato e arrogante, porque na colheita é o momento mais estressante. Então a pessoa que fala, dá para te visitar na colheita. Não, na colheita não tem como. Ou você trabalha na lavoura, tudo bem. Ou vai ajudar, ou então nem aparece. Não é nesse momento eu falo com ninguém. Sabe? Tipo, como eu sei que nesse momento eu estou meio estressado, eu prefiro falar com ninguém para evitar a história. Então deixo um mês passar na colheita para relaxar. Quando os vinhos são tudo fermentando, que não caiu chuva, que está tudo bem. Esse momento do charuto, do vinho, de queijo, presunto e azeite. Mas antes, tipo, é meio complicado. Deixa teus contatos, deixa o contato da Vinhética. Dá o teu último... por São Paulo, a pessoa que representa, que me conhece bem e que são meu sócio, Jean-Pierre Bernard, e hoje temos a chance de ter Raquel, que representa muito bem a Vinhética e o projeto que estou abraçando, porque, como eu falei, a ética tem que ser coerente, sabe? Eu sou produtor, não tenho assessor por você em São Paulo. Eu preciso de você que comunica, preciso de Raquel, preciso do meu sócio Jean-Pierre, então, e a soma de cada um que faz uma corrente para conseguir que eu consiga abraçar, porque produzir um vinho natural do terroir, se não tem ninguém que divulga como você está fazendo, vou ficar no meu cantinho. Se não tem ninguém que oferece, como Raquel, meu sócio, não se vende. Então vou ter meu vinho cheio nas barricas. Se tem 10 mil litros de vinho, eu não vou conseguir beber sozinho. Então preciso ajuda de vocês. As portas estão abertas. Obrigado. Brazucas está aqui embaixo. Portas mais do que abertas, escancaradas agora, principalmente depois da nossa conversa de hoje aqui. Tá bem. Obrigado, Bebelê. Então é isso. A gente queria agradecer a presença aqui do Gaspar, aqui estão todos os contatos da Vinhética, a Raquel que representa a Vinhética aqui em São Paulo. Muito obrigado, Gaspar. Obrigado a você me atender e me receber. Tá. Agradecemos aí. Sigam no nosso... façam lá o... Eu sempre me enrolo com essa...
essa coisa aqui. Essa coisa, curta lá, comenta. Ele vai falar que eu estou aqui falando longe do microfone de novo, mas... Gente, até o próximo. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado. Tchau.